Fala pessoal, Andinho Rico trazendo para vocês informações do Fiagro VGIA11. O VGIA11 soltou nessa segunda-feira, dia 22 de setembro, seu relatório gerencial referente ao mês de agosto. E nós vamos aqui fazer uma breve leitura desse relatório gerencial. Venha comigo aqui para a tela do meu PC e vamos ler aqui algumas informações. Vamos lá. Primeiramente, para você que ainda não conhece ou você que é novo investidor deste Fiagro, este Fiagro VGIA11, ele é um fundo que tem, conforme vocês podem ver aqui no relatório gerencial, o seu objetivo é o investimento em certificados de recebíveis do agronegócio, que são os CRAs ou os CRAs, conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento. Então a prioridade deles aqui é investir em CRAs, mas existe aí uma intenção de alterar um pouco aí esse objetivo, porque eles vão dar uma diversificada na sua carteira, no seu portfólio de CRAs, porque a maioria, conforme nós vamos ver aqui, a maioria dos seus ativos está concentrado em CRAs. Vamos ler aqui o comentário do gestor. O fundo encerrou o mês de agosto de 2025 com 93,8% de seu patrimônio líquido alocado, distribuído em 30 ativos, em um total investido de 783,5 milhões de reais. Os demais recursos estavam investidos em instrumentos de caixa. Lembrando aí, pessoal, que esses 30 ativos aqui, olha, que estão distribuídos, eles são CRAs, estão relacionados aos CRAs, conforme eu falei para vocês que existe aí uma grande concentração. Vamos continuar aqui a leitura. A distribuição de rendimentos do fundo referente ao mês de agosto de 2025 foi de 13 centavos por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI mais 2,1% ao ano sobre a cota patrimonial do mês anterior, ou de CDI mais 3,3% ao ano sobre o preço médio de negociação da cota em agosto. Dentro do mês de agosto, o fundo adquiriu 8,5 milhões do CRA GT Foods com cupom de CDI mais 3,3% ao ano. E ele vendeu 27,2 milhões do CRA Fiagril e também 10,8 milhões do CRA Belmiro Catelan e mais 4 milhões do CRA Cotrisoja e também outros 17 milhões do CRA Coppermil e também 12,1 milhões do CRA Ilmo da Cunha e 11,2 milhões do CRA Mano Júlio. Então aqui os gestores estão mostrando que as movimentações financeiras dentro do mês de agosto. Continuando aqui a leitura. Em agosto, o fundo teve um volume médio diário de negociação de 1,3 milhões e encerrou o mês com 168.561 cotistas. Então nós vemos aqui que é um fundo que vem crescendo ao longo do tempo, apesar de que nos últimos 3 meses, conforme aqui o próprio relatório mostra, vem diminuindo um pouco aí a quantidade de cotistas. Quanto a essa negociação média diária aqui de 1,3 milhões, é um fundo aí com uma ótima liquidez média diária. Continuando a leitura, ainda com relação às garantias estabelecidas nas operações no mês de agosto, foram incluídas garantias de alienações fiduciárias sobre armazéns no CRA Cotribá Cargill, que adicionalmente à garantia de cessão fiduciária de contratos comerciais com a Cargill Agrícola S.A., perfazem atualmente o montante acima de 700% sobre o saldo devedor da operação. Ressalta-se que as parcelas de juros e amortizações previstas também foram devidamente quitados no cronograma original da operação. Por fim, a gestão reforça que o portfólio do fundo permanece adimplente. Até aqui temos uma informação positiva para o fundo e para os cotistas do fundo, e não vislumbra qualquer risco adicional nos setores investidos para a próxima safra. Mais uma boa notícia positiva.
mantendo o principal foco na aquisição de novos ativos, buscando a diversificação do portfólio do fundo. Conforme eu comentei com vocês aqui inicialmente, eles vão buscar aí diversificar mais o portfólio do fundo, pois ele possui aí um pouco mais de 83% em concentração de seus ativos em CRA. Vamos continuar aqui a leitura do relatório gerencial. Algumas informações aqui, rapidamente aqui, sobre a apresentação do fundo. Eu já li aqui o objetivo do fundo, que é investir em CRA, mas eles têm a intenção de estar aí diversificando o seu portfólio. A taxa de administração do fundo é 1,15%. Vamos ver o que é mais aqui. Distribuição de rendimentos. Todo dia útil eles fazem a divulgação dos rendimentos. A data base, a data com, ou seja, o último dia que você tem para investir e ter direito ao próximo dividendo anunciado nesse 8º dia útil é no 9º dia útil do mês. E o pagamento dos rendimentos é feito no 13º dia útil. Continuando aqui, quem administra, né, este fundo VGIA11 é o BTG Pactual. A gestora é a Valora Gestão de Investimentos. E esse fundo, comparando com outros fundos imobiliários, ele é um fundo novo. Olha só, data de início do fundo, 24 de novembro de 2021, ou seja, ainda não completou 4 anos de existência. É um fundo aí do setor do agronegócio, que chamamos de FIAGRO. Continuando aqui a leitura do relatório. Nós já vimos aí que o fundo distribuiu 13 centavos por cota como rendimento aí no mês de agosto. E o pagamento ocorreu no dia 17 de setembro. Aqui ele está mostrando aqui brevemente as receitas, as entradas de caixa de cada mês, junho, julho, agosto desse mês. E nos últimos 12 meses, receita de caixa foi de mais de 126,9 milhões de reais. Em junho foi 13,1 milhões, julho 14,4 milhões e agosto aí sofreu uma considerável queda, 9,1 milhões de reais. Ok. E quanto à distribuição por cota, no mês de junho, 12 centavos, mês de julho, 13 centavos, mês de agosto também 13 centavos. Vamos aqui para as próximas informações. Esse gráfico aqui abaixo, ele apresenta a rentabilidade equivalente em CDI mais spread anual das distribuições mensais, calculada considerando o valor de mercado da cota no fechamento do último dia do respectivo mês e o valor pontual do CDI na mesma data anualizado. Então, nós temos aqui os valores aqui desde o mês de março. Em março aqui, nós temos aqui o valor de R$ 8,74, fechou o valor da cota, e eles distribuíram 11 centavos em rendimentos, o que equivale a CDI mais 4,7%. No mês de abril, a cota subiu um pouco o seu valor, foi para R$ 8,80 e eles distribuíram um pouco mais, distribuíram 12 centavos por cota, o que equivale ao CDI mais 3,9%. No seguinte mês, o mês de maio, a cota continuou subindo o seu valor no mercado, R$ 8,97, e eles distribuíram 12 centavos, o que equivale ao CDI mais 3,1%. E no mês de junho, a cota continuou subindo, foi para R$ 9,03 e eles pagaram também 12 centavos por cota, o que equivale ao CDI mais 3,6%. E no mês de julho, aí sofreu uma pequena queda o valor da cota, caiu para R$ 8,92 e eles distribuíram um rendimento maior, 13 centavos por cota, o que equivale aí a CDI mais 2%. E no último mês, o mês de agosto, a cota voltou a subir, batendo todos os últimos 5 meses anteriores, fechando o mesmo valor de R$ 9,12, e eles distribuíram um ótimo dividendo no valor de 13 centavos por cota, o que equivale a CDI mais 3,1%. E aqui nessa página nós vemos aqui a carteira de ativos do Valora. Nós vimos lá no início do relatório gerencial que eles possuem 30, conforme nós podemos ver aqui, olha, vou ver aqui rapidamente, aqui, olha,
O fundo encerrou o mês de agosto de 2025 com 93,8% do seu patrimônio líquido alocado distribuído em 30 ativos, no total de 783,5 milhões de reais. Então aqui é a lista desses 30 ativos. Aqui, olha, não vou ler tudo que ficaria muito longo o vídeo, certo? E aqui nós vemos aqui os 783,5 milhões de reais. Ok, e caixa líquido, olha só, isso aqui é o fechamento de mês de agosto, 783.503.618 reais e 29 centavos. Isso aqui é 93,78% do patrimônio líquido do fundo. Quanto aos rendimentos a distribuir e provisões, 53.963.619 reais. Caixa líquido, valor disponível no caixa, 51.961.479 reais, ou seja, 6,22% em valor de patrimônio líquido disponível em caixa. Ok, agora vamos lá, aqui tem mais uma informação, patrimônio líquido total, 835 milhões, somando aí aquele patrimônio que nós vimos que estão investidos nos 30 ativos, mais o que está líquido disponível no caixa, o fundo possui um total patrimônio líquido 835.465.000 reais, tá? E duration médio da carteira, 1,4 anos. O prazo médio aí para estar tendo retorno de todos esses investimentos, esses ativos. E quanto à taxa de juros de aquisição, uma média ponderada. O gráfico ao lado, conforme está escrito aqui, apresenta o duration médio da carteira atual de CRAs e a taxa de juros média dos CRAs no momento de sua aquisição. Essa taxa de aquisição inclui, além do cupom da operação, eventuais ágio ou deságio na aquisição, prêmios adicionais e ou prêmios mensais para a garantia de remuneração mínima, sendo ponderada pelo volume em carteira dos CRAs na data de fechamento. A taxa de juros não inclui eventuais multas, juros de mora ou quaisquer outras remunerações adicionais provenientes de alterações nas condições inicialmente pactuadas nos CRAs. Então aqui um gráfico bem simples, né? A carteira de CRAs do Fiagro VGIA11, 100% da carteira de CRAs está indexada, atrelada ao CDI, mais 5,12% ao ano, com duration de 1,4 anos. Continuando aqui a leitura do relatório, vamos ver aqui a alocação por ativo-alvo, patrimônio líquido do fundo. Vamos lá. Aqui está escrito o seguinte: o foco da gestão é trabalhar com a maior alocação possível em CRAs, conforme nós lemos o objetivo lá no início do relatório gerencial. A minimização da posição de caixa aumenta a eficiência do fundo, com o objetivo de entregar rendimentos superiores aos cotistas. Ao mesmo tempo, o time da gestão procura manter posições em CRAs com boa liquidez. Conforme nós vimos lá no início também, eles fizeram uma boa movimentação no caixa aqui no mês de agosto. Deixa eu voltar aqui rapidamente a página que olha aqui, no comentário do gestor, dentro do mês de agosto, olha aqui, o fundo adquiriu 8,5 milhões de um CRA, ele vendeu mais 27,2 milhões de outro, 10,8 milhões de outro, e mais 4 de outro, e mais 17, e mais 12,1 e mais 11,2. Ou seja, está aí uma gestão bem ativa, buscando lucro para o fundo e, consequentemente, para os seus cotistas. Voltando aqui para a página que eu estava lendo, falando sobre a alocação por ativo-alvo, nós vemos aqui nesse gráfico, olha só, essa cor mais escura, esse azul mais escuro aqui, isso aqui representa 83,8% dos ativos em CRAs, conforme eu já falei no início. Esse tom de azul mais claro aqui, isso aqui 11,6% é o que possui em caixa. Agora aqui, nessa cor cinza, é o que está investido em debêntures. E 4,7%, nessa outra tonalidade aqui, um pouco roxo, é o CPR investido em CPRF.
Aqui do lado direito nós vemos a alocação por indexador. Aqui de forma bem simples, o que nós já vimos anteriormente, nós vemos aqui que está tudo 100% em CDI. E aqui eles deixaram escrito que o objetivo do fundo é entregar rentabilidade, tendo como referência o CDI mais o prêmio. Dessa forma, a gestão busca concentrar os ativos do fundo em CRAs que possuem indexador ligado ao CDI. E eles deixam aqui uma observação. Neste momento, a gestão não está buscando realizar investimentos com indexadores ligados à inflação. Por isso que está tudo aqui 100% ligado no CDI. E aqui nós vemos aqui a alocação por segmento, a participação, a patrimônio líquido da carteira de CRAs. Então aqui nesse gráfico aqui, ó, nesse gráfico que nós estamos vendo aqui, está mostrando aqui a porcentagem de distribuição dos setores dos CRAs investidos do fundo. Aqui nós vemos aqui 39,3% são para distribuidoras, 32,2% no setor de cooperativas. Este aqui, ó, na cor cinza, 18% é para produtores. E aqui nessa cor um azul parecendo um cinza, um roxo aqui, 7,5% está alocado em indústria. E essa fatiazinha menor aqui, um cinza mais escuro, 3,1% no setor de sucro alcooleiro. Ok. O que eles deixaram comentado aqui nessa parte? O fundo atualmente possui maior exposição nos segmentos de cooperativas e distribuidoras de insumos agrícolas, conforme nós vimos aqui, olha, cooperativa nessa cor azul, mais de 32%, e no setor de distribuidora, mais de 39%. E grande parte das operações atualmente na carteira apresentam exposição indireta a produtores agrícolas financiados por essas empresas e possuem como garantias a cessão fiduciária de contratos de venda de produtos a trading companies agrícolas multinacionais de primeira linha. Para os próximos meses, a gestão irá trabalhar para aumentar a diversificação da carteira, conforme nós já comentamos anteriormente. E aqui do lado direito tem algo aqui que me agradou, me deixou bem satisfeito, é algo que eu observo em todos os fundos imobiliários, é a diversificação, não apenas do portfólio, dos ativos, mas também a diversificação geográfica. Isso aqui traz segurança para o fundo, para o ativo, para o FIAGRO. Quanto maior a diversificação, mais segurança tem os investidores. Aqui, olha, na exposição geográfica da carteira, atualmente os investidores do fundo possuem exposição a devedores com operações em 25 estados unidades federativas. Para não estender mais no vídeo aqui, olha só, pelo mapa aqui, eu não vou ler os nomes dos estados que estão escritos aqui no relatório. Simplesmente observando aqui no mapa, vou dar até um zoom aqui para você ver melhor. Olha só aqui, apenas 2 estados no Brasil que não estão aqui na diversificação geográfica do VGIA11, o estado do Amazonas e o estado do Acre. O restante, ou seja, todos os estados do Brasil, de todas as regiões do Brasil, estão dentro da diversificação geográfica do VGIA11. Isso aqui é algo bem positivo para o fundo e traz segurança para os cotistas. Vamos lá, a próxima informação que quero ler aqui para vocês, desempenho no mercado secundário. Vamos lá. Preço de fechamento. Nós já lemos informações anteriormente parecidas com essas. Em junho, fechou a cota em R$ 9,03, em julho R$ 8,92, em agosto R$ 9,12. Aqui, olha, número de cotistas no fechamento. Eu tinha falado anteriormente que vem caindo aí o número, levemente vem caindo, diminuindo o número de cotistas. Olha só, em junho, 168.977 cotistas. Em julho, fechou com 168.638 cotistas. E em agosto, 168.561 cotistas. De 168,9 caiu para 168,6 e de 168,6 caiu de 168,5 mil para agosto.
Então vamos lá, vamos ver o que mais que nós podemos ver aqui. Volume negociado. Em junho, negociou 28,7 milhões no mercado, em questão de cotas, né? Em julho, 35,4 milhões. Em agosto, 27,2 milhões. Nós vemos aqui que de junho para julho teve um aumento considerável e de julho para agosto teve uma queda aí considerável. A quantidade de cotas negociadas no mês de junho, mais de 3,1 milhões. Em julho aumentou para mais de 3,9 milhões e em agosto caiu para um pouco mais de 3 milhões de reais. Pronto, finalizou, pessoal. Então ficamos por aqui com esse relatório. Se você gostou desse vídeo, eu te peço por gentileza, deixe os seus comentários para ajudar aí no crescimento do canal. Fique à vontade para fazer os seus comentários, deixe o seu like. E se tiver alguma dúvida também deixe nos comentários. Se você gostou do vídeo, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe aí nos comentários se você possui cotas desse fundo imobiliário. Eu possuo cotas desse fundo, inclusive eu invisto nele desde o início dos meus investimentos e continuo investindo nele. Se você possui alguma cota, deixa aí para eu ficar sabendo quantas cotas, ou se você está pensando em adquirir cotas, ou até mesmo se você está pensando em abrir mão, sair desse fundo e vender suas cotas. Então, muito obrigado por sua participação. Até o próximo vídeo e tchau!